Sejam bem-vindos a mais um Fala Montese. Agora tá virando Fala com Montese, porque a gente está conversando, cada papo muito legal aqui. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Juliana Nicoli, que eu já adorei a história, porque além de ser mulher da área da saúde, deu um sim para a vida, né? Deixou a vida levar, deixou a vida nos guiar. E é um pouquinho da minha história também. A Juliana é daqui de pertinho, né? Somos quase aí... Não sou daqui, mas vamos falar conterrâneo. Mas ela tem muita coisa interessante para a gente conversar, porque a gente vai passar por nutrição, enfermagem, gastronomia, saúde, um pouquinho de tudo. Seja bem-vinda, querida. Obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia e vamos impactar a vida das pessoas. Quem agradece sou eu, primeiro pelo convite e o prazer de estar aqui falando não só de mim, mas de todas essas coisas, né? Aí, a gente estava falando aqui que a gente pode ser e fazer o que quiser. É sobre isso. É muito bom, né? E quando eu comecei a pegar, né, a história aqui, um pouquinho dela, eu me identifiquei muito, né? E a Juliana, ela participou do MasterChef Amador 2019. Amador 2019. Eu adorava o MasterChef, eu juro que eu assistia muito, era muito legal. E aí eu tava até vendo uns vídeos antigos aqui. Hoje acho que a vida não tá me permitindo assistir mais nada. Mas eu acho que eu tô igual, a gente tá junto, Mas assim. eu assisti bastante. E eu gostei muito da história, porque você gostava de cozinhar, se dava bem na cozinha, se organizava na cozinha. E o que é de história aí? Você veio de onde na parte profissional? Na verdade, eu não vim, né? Eu fui jogada. Eu acho que essa Isso é lindo. A grande sacada. Às vezes, a gente planeja uma vida... Nossa, eu vou ser, eu não sei o quê. Quando você vê a vida, faz assim. Não, minha querida, você não vai ser nada. Eu vou te jogar em outra área. Isso é lindo, isso é lindo. Eu acho que é propósitos e entender que você pode ser o que você quiser, independente do que seja, quando seja, mas que você tem que ter um propósito para que você seja qualquer coisa. Isso aí, eu lindo. sempre vou falar sobre isso. Eu vinha de uma área que eu ia estudar ou nutrição ou engenharia de alimentos, então eu prestei para fazer isso. Legal. Eu entrei na nutrição, eu fui para a Unirio, fiz 2 anos de Unirio. E enquanto estava na Unirio fazendo nutrição, eu também trabalhei com pesquisa científica, então eu tinha uma rotina de estudar, de entender de todas as coisas. Minha avó foi diagnosticada com Alzheimer. E aí, ela sempre foi minha paixão. Eu sempre fui alucinada por ela. Porque quando pequena, a minha avó sempre ficou muito comigo, principalmente para minha mãe e para o meu pai trabalhar. Então, eu tinha uma referência de estar com ela, da disponibilidade que ela tinha para mim. E quando eu a vi doente, eu falei, pera, volto, né? Tranco a faculdade, estava meio estranho o movimento que eu estava vivendo no Rio. Tranquei a faculdade, voltei, fiquei 6 meses sem estudar, ajudando os meus pais que tinham acabado de abrir um mini mercado e cuidando da minha avó e dormindo à noite com ela. Praticamente eu fui mudando silenciosamente, porque se meus pais percebessem que eu estava mudando para casa dela, eles não iam deixar, obviamente, né? E aí eu tive que escolher entre fazer nutrição à noite, numa cidade vizinha que era Taubaté, ou fazer enfermagem, que era em Lorena, e era à tarde. À tarde eu tinha quem ficasse com ela, à noite não. Então não tinha opções, né? A opção era, mas não tinha opções. Então eu fui fazer enfermagem. E aí minha avó faleceu em maio, eu me formei em junho, foi tudo muito casado. Aí o que eu fiz? Eu abri a Abras, a Associação Brasileira de Alzheimer, em Lorena, que quase ninguém conhecia o que era a Abras. O que é cuidar do cuidador, porque o paciente por si só a gente está cuidando, mas ninguém olha para o cuidador, que é aquele que sofre, é aquele que está junto. O paciente com demência, normalmente, ele tem uma série de questões importantes. Então, a gente abriu a Abras e aí eu fui trabalhar com vigilância sanitária. 4 meses depois, eu assumi vigilância epidemiológica e um surto de H1N1 iniciando no Brasil pela primeira vez e todo mundo surtando. Né? Aí eu assumi epidemiológica, assumi todas as campanhas de vacinação, assumi todas as doenças de notificação compulsória, assumi DST, AIDS, assumi tudo do município e eu fui me deparar com essa imensidão de possibilidades. Só que fiquei lá 1 ano e 8 meses, quase 2. Eu era contratada, não era concursada, então eu saí e fui trabalhar na CACI, que é a Caixa de Assistência do Funcionário do Banco do Brasil, que é um plano de saúde. Fui para a Zona Leste, em São Paulo, fazer essa assistência. Eu era enfermeira da saúde da família, numa clínica, só que eu fazia evento pós-assalto, eu fazia periódico do banco, eu fazia auditoria de paciente acamado e auditoria cirúrgica. Nossa. Tudo isso. Fiquei lá mais 2 anos e pouquinho.
exauri de São Paulo, porque eu era muito sozinha e trabalhava muito. Falei, chega. Tive uma crise de cólica renal, que a gente falou aqui antes, depois eu conto, que foi caótica na minha vida. Tive que operar, tive que fazer cirurgia, tive que voltar. Quando eu volto, eu entro em Aparecida para fazer 12x36 como plantonista. E aí eu fui ser plantonista 12x36, eu tava achando lindo, né? Trabalhava dia sim, dia não, só que Aparecida não tinha UTI. Não tinha um respaldo e a porta aberta. Final de semana a gente recebe 500, 600 mil pessoas na cidade. Então eu tinha muito evento de final de semana. Durante a semana era mais tranquilo. 4 meses depois eu assumo a gerência de enfermagem da unidade. São 178 pessoas para eu tomar conta. Chegada do Papa no Brasil. E aí a gente abriu o primeiro serviço de assistência psicossocial dentro de ambiente hospitalar do estado de São Paulo, que foi o PAI, que era para usuário de álcool e droga. Foi uma super escola. A gente recebia o paciente que era usuário de álcool e droga em surto, tirava esse paciente do surto e depois encaminhava para um serviço de atendimento. Aí fui convidada para ir para a Diretoria Regional de Saúde, que é em Taubaté, que toma conta dos 39 municípios da nossa região. Fui, fiquei 1 ano e 8 meses, quase 2 de novo. Só que aí eu já vi que eu não queria mais. Porque assim, o problema de você trabalhar no estado é que você não pode fazer muito. Porque você precisa do governo, você precisa do município, você precisa do estado, que todos os 3 possam fazer com que o serviço funcione. Aí fui administrar um hospital. Fui ser gerente administrativa de um hospital com uma diretora. Só que a diretora, com 3 meses eu pedi demissão. Fui lá nas irmãs, falei assim, olha, eu não quero mais, não dá. A diretora falava uma coisa para mim, uma coisa pro fulano, uma coisa pro ciclano. E falei, não vou conseguir, para mim não funciona. Pedi demissão, as irmãs olharam para mim e falaram, você espera 3 dias? Eu falei, claro, para quem esperou 3 meses, né? Resultado, elas tiraram a diretora e me deixaram. Fiquei lá 4 anos e meio. Enquanto estava lá, aí eu fiz a ficha do Master. Só que ao longo desse período todo, que foram quase 14, foram 15 anos mais ou menos, quase 15 anos, eu continuei estudando sobre alimentação, sobre gastronomia. Não gastronomia por si só, mas como cozinhar, como fazer, tirar o melhor dos alimentos, de que forma trazer uma alimentação legal, como armazenar, como fazer. E eu contava isso para as pessoas no dia a dia. Então a alimentação, ela nunca saiu da minha vida, até porque eu brigava com a balança, né? Então eu tinha que saber o que eu estava comendo. E eu tenho uma série de coisas que eu preciso cuidar. E aí, para mim, foi tipo, vou fazer aqui, porque todo mundo falava, por que você não faz Masterchef? Por que você não muda de profissão? Por que você não cozinha? Por que não sei o quê? Porque eu fazia comida para todo mundo. Então, Juliana, tem um jantar em casa, você pode fazer? Faço. Muito legal. Juliana, vamos fazer um Réveillon? Eu faço. Para 20, 30 pessoas. Aí eu arrumava a mesa, aí eu decorava o lugar, aí eu fazia os doces, eu fazia absolutamente tudo. Eu sempre fui muito manual. E aí eu falei, vou fazer a inscrição e fiz. A gente já tem uma quebra aí de paradigma, porque com essa vida corrida, tumultuada, com 1 milhão de coisas, é legal como você via o espaço para alimentação. A gente não vai nem falar de gastronomia, a gente vai falar do alimento. Porque hoje, quando a gente trabalha com as pessoas e a gente vai falar sobre saúde, emagrecimento, a primeira desculpa é eu não tenho tempo, né, para cozinhar, eu não tenho tempo. Talvez seja a prioridade, né? Eu acho que a alimentação, ela tá mais ligada com a sua consciência do que qualquer outra coisa. Quando as pessoas olham para mim e falam assim, hoje, né, a gente estava comentando aqui antes, você come tudo que você cozinha? Não. Não tenho como comer tudo que eu cozinho, senão eu vou virar 4 Julianas, no caso, né? Mas não é só sobre isso. Eu sempre falei muito que a alimentação, ela está intimamente ligada com o que você coloca e deposita ali na alimentação e naquilo que você come. Então, por exemplo, se eu quero ter uma alimentação saudável e eu tenho uma rotina caótica, eu sempre tiro um dia da minha semana, sei lá, 4 horas, 3 horas, é que eu cozinho muito rápido, eu sempre cozinhei muito rápido, antes mesmo de fazer isso agora, e eu fazia marmita ou comida para a semana inteira e deixava na geladeira. E aí, comida para a semana inteira, você pode escolher entre a comida gorda e mais ou menos, e entre a comida saudável, e aí você vai escolher o que você vai gostar de preparar e tudo mais. Então, não tem desculpa. Você pode ter marmita e andar com marmita para cima e para baixo. Isso é super tranquilo. Hoje, que eu tenho uma rotina muito pior do que eu tinha antes, eu opto por escolhas de alimentos mais saudáveis. Mas você vai parar no posto que você vai comer. A grande maioria tem salada de fruta. A grande maioria omelete, tem omelete.
tem ovo. Mas eu queria comer um carboidrato. Cara, você tem comida de verdade nesses lugares. Pode não ser a melhor comida da face, mas você tem. Então, assim, é uma questão de escolha. Mas a facilidade que as pessoas encontram em um fast food, em alguma coisa, e até de suprir algo interno, porque eu falo que comida, ela supre muito mais algo interno do que a sua condição de necessidade, né? Porque se a gente for pensar em condição de necessidade, a gente não come metade das coisas que a gente comeria. A gente come pelo cansaço, pela desorganização, né? Pelas frustrações. Isso aí é normal. Mas, Ju, qual que era a sua visão antes, assim, quando você escolheu nutrição? Como é que você enxergava a nutrição? Porque nessa época você não cozinhava, assim. Você tinha um apreço, assim. Mas como que você enxergava a nutrição? O que era a nutrição? É que historicamente, esse é o problema. Historicamente, eu fui uma criança obesa. E eu fui uma criança onde meu pai, às vezes, as pessoas da minha família olhavam pra minha cara e me chamavam de gorda. Falavam que eu lembro até hoje de uma cena. Eu fui no endocrinologista com 10 anos. Eu era a criança que usava uma camiseta, usava aquelas bermudas de cotton, e é assim que eu saía, assim que eu sempre saí. E aí um dia eu fui pra lá pra poder ver essa questão, e aí o médico olhou pra minha cara, apertou minha barriga assim, sabe aquela coisa de apertar assim? E eu olhava e falava assim: você tem celulite. Aquilo ficou marcado muito intrinsecamente dentro de mim. E não que eu comesse mal, mas historicamente, se eu for contar, na casa da minha avó tinham sempre 3 doces na geladeira. Então todos os dias tinham 3 doces que pegavam aqui, tá? Aquele doce super doce. Um doce era sem açúcar porque meu avô era diabético. E historicamente também a gente tinha 6 refeições no dia. Então era café da manhã às 7 da manhã, um café às 9, o almoço meio-dia, 1h, café das 3, a janta e o café da noite. Todos eles cerceados e cercados por carboidratos, por bolo, por pão, por pudim de pão, por coisas que eram muito naturais dessa época, né? E eu sempre vivi nessa condição. Além de eu ter vivido nessa condição, e obviamente fica muito mais difícil de você emagrecer, quando você tem tudo isso disponível, bolacha, miojo. Eu tenho... Nada contra, tá, gente? Mas assim, miojo é um sacrilégio da alimentação. E eu sempre falo isso. Mas assim, eu via que meu primo, comia miojo todos os dias. Aquilo me matava. Era desesperador. Tem gente que até hoje come. É por isso que eu falei, é um sacrilégio na alimentação. Mas, somado a tudo isso, minha mãe sempre fez bolos salgados para fora. Então, quando eu tava no meu 2º e 3º colegial, eu, ao invés de fazer o que todo mundo fazia, eu chegava da escola e eu ia fazer doce salgado com a minha mãe. Então eu fazia quantidades e quantidades de massa, de salgado, disso, daquilo. Era 5.000, 6.000, 10.000 por semana. Então era um volume de comida que sempre esteve muito presente. Fora que minha mãe cozinha muito bem, minha avó sempre cozinhou muito bem, e todas as reuniões de dentro de casa eram cerceadas por comida. Tudo era comida, né? E aí eu via a alimentação como algo que poderia ser diferente diante do cenário na qual eu vivia. E, principalmente, na necessidade que o meu corpo tinha de entender o que era o alimento versus essa coisa da gangorra mesmo, de emagrecer e engordar, emagrecer e engordar. Por quê? Parte da minha condição era por ansiedade. Então, eu comia por ansiedade. Eu comia quando eu estava fora do controle emocional que eu precisava. E eu já percebia isso já de pequena, mas não sabia lidar. 2 coisas muito interessantes da sua fala aí. Primeiro, que quando você falou da sua avó, eu já fui lá no Alzheimer, que hoje é o diabetes tipo 3. Né? Então, assim, a gente já relaciona o Alzheimer com o diabetes tipo 3 exatamente pela tamanha relação com o açúcar, né? O carboidrato. E é engraçado que ninguém gosta de falar sobre isso, principalmente atualmente. Quando eu falo que o Alzheimer, a demência, ela está intimamente ligada com o consumo de açúcar, todo mundo fala assim, não. Eu falo, gente. E quando você pega um histórico familiar, por exemplo, minha avó teve Alzheimer.
a minha pergunta, na minha cabeça já veio, o que a sua avó comia? E antigamente, então, o açúcar era mais normalizado ainda, Totalmente. né? Não era assim. E a gente tinha uma parte da população que era muito ativa e consumia muito açúcar e não ficava doente porque era ativa, né? Gastava. É diferente, né? Mas a gente via muitas mulheres que às vezes ficavam dentro de casa, cuidando da casa, açúcar, 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 e você vê um quadro de demência muito maior em idosas, né? Mulheres. Porque... Historicamente, as famílias, essa coisa do doce, da coisa é assim, doce de abóbora, com muito açúcar, arroz doce... E não tinha opções. Por exemplo, hoje a gente fala de adoçante dietético ou, de repente, de outras opções, xilitol, essas coisas, eritritol e tudo mais. Até as pessoas olham pra sua cara e falam assim, gente, mas é ruim. Eu falo, calma, não precisa. Faz lá um purê de maçã, substitui. Sim. Faz uma coisa... Então, assim, existe até um certo paradigma. Eu sei porque meu avô era diabético. Então, quando se fazia pro meu avô, ninguém consumia. Porque todo mundo achava ruim. E é engraçado porque minha mãe faz doce muito doce, de pegar. Como eu venho de escola francesa, como eu já tenho essa noção, e eu fui cortando o açúcar da minha vida naturalmente, e é até engraçado porque hoje, assim, coisa muito doce eu não consigo consumir. A escola francesa vem muito da gordura. Eu não consigo consumir. Isso é legal. Então, o que acontece? Eu chego na minha mãe, às vezes, para comer um doce. Ela já melhorou bastante agora nos últimos tempos. E que é ela paladar, começou né? E é muito legal o paladar, A né? gente se acostuma Sim. com qualquer tipo de alimentação. As pessoas olham pra mim e falam, não consigo. Eu falo, consegue? Eu consegui. Você, como especialista em sabores, né? Eu sempre falo que os antídotos pro doce é sempre o amargo e o azedo. Né? Então, por exemplo, aquela vontadezinha de doce no meio da tarde, se você pega um limãozinho espremido e toma na água, corta. Ou se você pega uma coisa amarga, um abacate, um chocolate amargo, coloca aquilo segura Chocolate amargo e café sem açúcar é um isso aí. chuchu, assim. As pessoas olham pra mim e falam, mulher que toma café sem açúcar, aquela brincadeira bate em homem, né? Senhora. Falo, gente, muito pelo contrário, tem força pra fazer qualquer coisa. É diferente. Porque você trabalha o seu paladar. Sim. E as pessoas, elas querem resolver um paladar doce consumindo doce. É impossível. Ou às vezes até colocando adoçante. Aí que eu vou doce, além. né? Aí eu vou além. Eu descobri a hiperinsulinemia numa loucura da minha vida. Vou até contar um pouco disso até para as pessoas entenderem. Depois você explica para todo mundo entender o que é. Sim. Eu, com 16, 17, 18 anos, eu sempre trabalhei numa loja vendendo roupa, principalmente no final de ano, para que eu pudesse ajudar na minha avó tal, e comprar as coisas que eu gostaria. Eu lembro que quando eu estava para 17, para 18, já no terceiro colegial, já estava aí numa fase já de escola terminando, eu tinha uma doceria na frente. E assim, eu entrava às 9 da manhã e saía às 10h30, 11 horas da noite. Então era um prazo, um período muito longo, porque era temporário, a gente ganhava por comissão e tal. E eu comia doce todo santo dia. E era assim, era necessidade. É uma coisa de ficar com abstinência se não comer. Por isso que eu falo que doce, o açúcar, ele é viciante. Eu falo muito sobre isso até. E aí, esse vício todo era uma coisa que eu não entendia. Resumindo, né? O açúcar, ele é uma coisa viciante. Consequentemente, você vai comendo. Quanto mais você come, você quer mais, você quer mais, você quer mais. E aí, o que aconteceu? Próximo do verão, tomava sol. Ia pro clube, tomava sol. Caía, fazia hipoglicemia, fazia um desmaio. E isso foi durante um período. Então, eu fazia hipoglicemia, comia açúcar, fazia desmaio. Fazia hipoglicemia, né? E ninguém descobriu o que era. Eu lembro que teve um movimento de eu estar na balada, tomando água do começo ao final da balada, porque eu sou zero a pessoa que vai ficar bebendo. E aí, eu desmaiei no meio da balada, tipo, porque eu tava sem comer. Sim. Quando eu fui descobrir... Mas assim, para descobrir foi muito demorado, porque ninguém olha para isso, ninguém presta atenção no que você fala às vezes, né? É engraçado. Sim. Você vai ao médico, você conta a história, o médico fala, O médico não enxerga o metabolismo, né? Ele não enxerga as vias energéticas. Uma coisa muito engraçada que você me fez refletir agora, a gente tem a nossa ajudante de casa hoje e ela chegou e falou assim, eu passei quase desmaiei no ônibus. E eu tô no pé dela há um tempo já, porque ela adora tomar um cafezinho com açúcar, só que ela não come, ela fica de café com açúcar. E aí eu tô explicando para ela hoje, falei assim, o problema, tudo bem, eu não vou nem brigar mais com açúcar, você consome com seu açúcar, mas não consome o açúcar sem comer nada, porque você vai fazer hipoglicemia. Então eu falei, qual é
próxima vez que você quiser tomar um café com açúcar, você come um ovo. Sim. Porque a proteína não vai deixar você subir, descer e fazer hipoglicemia. Ah, é para comer um ovo, é para comer um ovo. Come um ovo, toma o seu café com açúcar, depois Tá a gente tudo guarda bem isso para depois, depois. mas você vai ver que você não vai passar mal. Então, um grande problema em relação ao carboidrato, ao açúcar, é que as pessoas elas não entendem a questão do metabolismo. E demorou para eu entender. É. E aí até que eu fui num médico que entendeu, eu fiz a curva glicêmica insulínica de 120 minutos, eu fui entender que era tardio, tal. Aí eu tomei remédio durante muito tempo. Eu fiz dieta durante muito tempo sem nada de açúcar, mas com carboidrato inserido. Ou seja, não adianta nada. Eu tirei o açúcar, mas eu tenho carboidrato. É isso aí. Até que, na consciência do tempo, na consciência da tentativa e erro mesmo. Porque assim, eu sempre falo para as pessoas, gente, não ache que a receita do outro funciona para você. Não funciona. Toma cuidado com essa questão, olha para você, entende seu organismo. E aí eu fui entendendo como me alimentar, entendendo o que funciona. A gente estava até falando, às vezes eu chego no nutricionista e falo assim, então, não coloca carboidrato na minha dieta? A pessoa olha pra minha cara e fala, você tá louca? Eu falo, não funciona. Pode colocar verdura, pode colocar fruta, pode colocar o que você quiser. Mas assim, eu não como fruta só a fruta. Sim, eu sempre como a fruta com alguma granola, com algum crispy de whey, com alguma coisa que traga uma certa proteína. Eu sou intolerante à lactose. Equilíbriozinho. E aí eu tive que entender isso ao longo do processo. Eu fui saber que eu era intolerante à lactose há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Porque antes mesmo eu não entendia. E aí é conhecendo. É tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Outro dia alguém me perguntou qual que é a melhor dieta. A melhor dieta é aquela que você se imagina fazendo daqui 10 anos. Porque se você faz uma dieta radical e daqui 6 meses você já não se imagina fazendo ela, nunca que ela vai ser a dieta que vai dar certo. Eu sou a pessoa que falo que o quanto mais você restringe, menos você faz. Isso é pra tudo na vida. Sim. Quanto mais você se fecha dentro de um casulo, menos você faz. Perfeito. Até a pessoa mais perfeita, mais resistente, mais resiliente da face da Terra, vai chegar uma hora que isso vai dar um efeito rebote e ela não vai conseguir fazer. Ju, e agora eu vou entrar um pouquinho na sua força mental aí, tá? Porque assim, você contou uma história de uma infância, de obesidade, de traumas psicológicos, e isso fica, quando a gente pega a pessoa que hoje luta para perder peso, você dá uma futicada lá no passado, tem um monte de coisa. Você acha? E é legal que eu tenho conversado, tenho estudado bastante sobre isso, e a psicologia ela traz até os 7 anos mais ou menos, você é uma esponjinha e vai puxando de pai e mãe ali. Quando eu estava conversando um pouquinho sobre o coach até 10, 12 anos, ele também tem algumas marcas aí. E você falou uma coisa pontual muito legal, de uma lembrança, né, de um médico te falando, celulite, obesidade. Como é que você desbloqueia isso aí? Por que hoje você tem uma ótima relação com isso e 99% das pessoas têm dificuldade em olhar para o passado, ressignificar? Adorei. Essa é a pergunta da vida, né? É o que eu mais falo hoje em dia, sobre autoconhecimento, vulnerabilidade e se permitir ser vulnerável. Isso aí. Eu vou até antes, tá? As mulheres olham pra mim e falam, nossa, você é uma mulher forte, que maravilhoso. Eu falo, eu não quero ser forte, eu quero ser vulnerável. É isso aí. O que acontece? A nossa infância, ela determina muito de nós hoje. Mas tudo fica guardado no nosso subconsciente e a gente não tem consciência dos traumas que a gente viveu. Perfeito. E este é o grande ponto, né? Então, por exemplo, quando você começa a fazer um processo terapêutico de se conhecer, entender por que eu como muito quando eu estou magoada. Quando você começa a se conhecer, a entender por que eu gosto de comer chocolate com Nutella, com todas as possibilidades quando eu sou... quando eu recebo um não de alguém. Por que eu preciso da aprovação do outro para fazer algo? Quando você começa a perceber coisas que você faz hoje e você vai lá atrás na sua infância, mas para ir lá atrás na sua infância, você tem que estar preparado para 2 coisas. Primeira delas, sentir dor. Segunda delas, a olhar para as pessoas da sua convivência, entender que elas tentaram de uma maneira que elas te magoaram, te causaram dores, mas que elas fizeram o melhor que elas poderiam fazer naquele momento. Elas não têm consciência da sua dor, elas não têm culpa da sua dor, pelo amor de santo Deus. Isso eu acho que para mim é um ponto crucial da história. E você tem que estar apto a voltar lá e começar a se curar e a se cuidar desse ponto. E perdoar. E aí é onde eu quero chegar, né? Assim, pai e mãe
faz tudo querendo acertar. Sim. Não julgue, não condene, não traga isso para uma cruz onde não tem necessidade, tá? Ai, meu pai me batia quando eu era criança. Cara, era o que ele aprendeu. Ele trouxe de referência que ele precisava bater. Eu apanhei, e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Às vezes, tá tudo bem dentro da condição na qual eu vivi naquele momento. O fato é, tá tudo bem. Agora, eles tentaram acertar. E o perdão é sempre pra gente, não é nem pelo outro. Sim. Eu falo muito sobre perdoar a si mesmo, porque a gente também magoa as pessoas. Então, assim, a gente precisa aprender a se perdoar. Porque quando a gente não se perdoa, a gente carrega uma dor 10 vezes maior do que algo que alguém fez pra gente. Porque a gente acha que a gente trouxe algo de ruim ou qualquer coisa nesse sentido, e a gente não olha para os nossos erros, para as nossas vulnerabilidades. Nós somos pecadores e erramos o tempo todo. Muito, mas e não tá é pouco. tudo bem errar. O ponto é, você percebeu que você errou? Se perdoa, pede perdão, se possível, para outra pessoa, obviamente, se você tiver contato, se tiver condição, corrige e segue. Isso. Porque você vai levar mágoas, você vai levar coisas ruins para dentro de você, e a consequência disso é uma saúde ruim, um mental ruim, sua vida ruim e um peso emocional muito grande que não te deixa evoluir. Muito legal. Eu não sabia que você ia tão longe assim na psicologia, não. Gostei muito. Se eu não tivesse essa psicologia, eu não aguentaria metade das coisas que eu já aguentei. E é um pouquinho disso aí, né? O segundo passo que eu quero entrar aí é a questão da sua experiência dentro da saúde, né? A gente estava falando, né? A enfermagem é uma profissão muito sobrecarregada, muito... tem uma responsabilidade enorme, tem uma falta de reconhecimento enorme, né? Eu também vim da linha de frente, cansei de dar plantão, cansei de sofrer. É muito complicado e a gente se torna... Eu lembro que eu estava no meu R1 de cirurgia e uma enfermeira me mandou uma mensagem lá, que era uma figurinha, na época era figurinha, né? Num tempo já. Resiliência. Foi a primeira vez que eu li essa palavra. Resiliência. Eu lembro que eu falei assim, nossa, resiliência. Eu não tinha maturidade para aquela palavra, mas era exatamente sobre você enfrentar um desconforto e sair melhor. Sim. Falei, legal, interessante. Só que eu ainda não tinha a maturidade para entender o que ia acontecer com a minha vida. No R1 você está só... É um corpo andando lá. Você só vai vivendo e vai respondendo o que você precisa fazer. Ponto. E aí, beleza. R1, R2, R3, filho, cirurgia... E aí eu entendi, eu falei, nossa, o quanto isso me deixa forte. E é por isso essa frieza mental que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma paz muito grande de olhar para a comida e falar assim, gente, eu quero, é gostoso, mas agora não. Guardo para depois, dá para você organizar, dá para você trocar os horários. Você colocou uma situação muito boa que eu quero trazer isso para as pessoas até dentro do Mente Magra, que você brincou e falou assim, às vezes eu como salmão de manhã. Eu já cansei de comer carne moída 8 horas da manhã, salmão 8 horas da manhã, não tem problema. As pessoas acham que a gente é maluco, quando na verdade a gente está priorizando o que a gente vai comer. A frieza mental. É isso, por exemplo, eu tenho um pão com manteiga, café e leite, e eu tenho um salmão e um shake de proteína. Cara... Bom, eu vou buscar saciedade, nutriente, equilíbrio, resto do dia e vai dar tudo certo. Ponto. Você vai comer a primeira opção, você vai estar com fome daqui a 2 horas e a consequência é que você vai estar comendo a primeira coisa que aparecer na sua frente, independente do que você tem. O segundo, você vai levar pelo menos 4 horas para começar a sentir fome. Você tem uma opção aí de você levar um lanche, alguma coisa, segurar ao longo do dia ou fazer um jejum até determinado horário, e aí você vai depender da sua programação. Mas você tem que saber que você vai consumir algo saudável, que te dê saciedade, para que você possa minimamente ter condição de viver o dia. Que legal. É como se, eu falo assim, se a gente nos enxergasse em terceira pessoa, né? Você olhasse, você tomando uma decisão, você iria perceber a quantidade de erro que você faz durante o dia. O tempo todo. Eu brinco assim, eu falo, gente, às vezes eu viro pro paciente e falo assim, se eu ficasse um dia do seu lado, você ia ver o quanto você erra. Porque são coisas necessárias. O pão com manteiga, às vezes é melhor você não comer e fazer jejum, beber bastante água, um salzinho, hidrata, almoçar bem, do que você comer aquilo, abrir seu apetite, comer bolacha às 9, comer uma bala às 10, comer não sei o que, e vai comendo. Não tem problema você comer uma vez no mês. Você tá com vontade, mas daí você tá matando a sua vontade. É isso aí. Agora, você comer isso todo dia não te dá saciedade nenhuma, não te traz nutriente nenhum. E nem nenhum, prazer, né? É mecânico, as pessoas hoje comem mecanicamente. Eu preciso tomar café às 7 da manhã. Precisa por quê? Você tá com fome?
a gente estava no hotel na sua terrinha, né? Esse final de semana. E aí eu fiz um misto quente para os meus filhos. Eu tenho 2 pequenininhos, 6, 7 anos, ele 6 aninhos. E ele comeu o misto assim, mordeu e falou, papai, faz isso todo dia para mim. Problemas. Eu falei assim, filho, se eu fizer todo dia, perde a graça. É e é por isso que você está gostando. Porque se tiver todo dia isso, você vai comer todo dia isso. e não vai dar valor. Então, guarda para quando a gente for viajando, a gente estiver no hotel, você vai comer, o papai vai fazer com o maior carinho. É diferente. Né? Então, eu acho que o processo da comida por si só, da saciedade, do entendimento, do dia a dia, é muito isso. Por exemplo, hoje eu brinco que assim, eu namoro, meu namorado trabalha na área da saúde, mas assim, ele levanta 5 minutos para sair de casa, pega a primeira coisa e sai comendo, tipo, eu não gosto deste movimento. Eu preciso do meu tempo de manhã. E aí é meu tempo real, tá? Eu preciso da minha 1 hora, pelo menos, ali, ó. Pra eu acordar, fazer a minha rotina, entender o que eu tô fazendo, sentar. Eu tomo normalmente super coffee de manhã e eu fico em jejum o resto da manhã, quase todas. A não ser que à noite eu não tenha me alimentado bem, que eu estou com fome e aí eu vou comer. Eu tenho já uma rotina meio que pré-estabelecida. Mesmo que eu vá treinar, dependendo do treino que eu vou fazer, aí eu como, mas dependendo do treino eu não como. E aí o que acontece? Eu tenho 1 hora ali, ó, para me preparar pro dia, para fazer minhas orações, para ter meu momento em silêncio. Aí eu coloco, quando eu vou sair de casa, eu já coloco uma música, eu já vou me ambientando com o restante. E a mesma coisa eu faço à noite. À noite eu vou me desligando, eu vou abaixando a luz, eu vou fazendo padrões ritualísticos, que eu chamo de rituais, mas para que eu minimamente tenha um dia bom. Mostra pro seu corpo, né? A gente tá assim, ó. Eu falo, as pessoas hoje, elas não fazem mais refeição. Não. Elas nem sentam à mesa, nem montam a mesa. Na verdade, elas nem montam a mesa. Elas montam um prato ali, sai, pega o prato, senta, come. Não, olha pro lado, não entende quem tá com você. Isso quando não pega o pacotinho. E realmente, quando você tá diante de um fast food, é muito tentador. Porque você abre, come, é gostoso, amassa, joga, põe no lixo, você fala, é fantástico. Você não precisa lavar louça. Nada, não tem trabalho. Você não precisa pensar em fazer, você não precisa se organizar. E é engraçado, né? Porque assim, eu faço questão de fazer comida. Eu faço questão de preparar o alimento, independente do que seja. Eu não ligo também, mas eu acho que é uma forma também de fazer os outros participarem deste movimento. Enquanto eu cozinho, você lava. A comunhão. Até porque é fácil deixar ali para a moça que vai limpar. É fácil deixar para o outro que vai fazer. É fácil, tipo, cozinhar e fazer. Mas assim, e a participação? E o valor daquela comida preparada fica onde? Esses dias a gente estava até no nosso grupo, né, de religião, em respeito a todas as religiões, mas a gente estava conversando sobre a Bíblia exatamente. Não tinha uma discussão que não fosse numa mesa de comunhão, numa ceia. Para você ver a importância desse momento. E hoje, ó, é um filho num canto, um outro no outro, um come em pé, o outro tá na televisão, tá fazendo tarefa. Na hora que você vê assim... Eu vou além. O exemplo vem de quem está ali, sendo o detentor ou a detentora da família, independente do que seja. Eu falo que o exemplo não é só do ato religioso, mas também da alimentação, do sono, da atividade física. Quem é você para os seus, né? Não precisa ser necessariamente filho, mas se tiver alguém que more com você, ou se tiver alguém que conviva com você, quem é você para o outro? Como é que você se mostra para o outro? A vida é pro outro. E aí, como que você se mostra? Eu falo muito sobre isso no meu Instagram de uma forma até muito aberta. Gente, eu não tenho uma vida perfeita. Pode parecer, mas eu não sou perfeita. Eu não estou bem hoje. Eu não vou aparecer porque eu não estou bem hoje. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí é como se as pessoas não mostrassem a realidade. E a gente precisa mostrar a realidade. A realidade de que, por exemplo, eu tô com uma alopecia areata aqui, que é uma condição pós-estresse, uma condição de tireoide, total uma condição... Stress. Total. E foi um pico de estresse muito alto que aconteceu. Eu sei até exatamente o que foi, quando aconteceu. E aí, a hora que eu mostro, a própria tricologista no dia olhou pra minha cara e falou assim, as mulheres têm medo de falar. Eu falo, gente, é uma condição. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que eu tenho que tratar, eu sei onde está o ponto aqui, eu sei que meu cortisol está alto, eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu não me olhei nesse momento da forma mais correta possível. Eu tenho uma consequência. Eu trato a consequência, mostro para as pessoas e vou a seguir.
quanto mais a gente se mostra perfeito, maior o preço que a gente paga. Se a gente mostrasse um pouquinho mais a nossa imperfeição, a vida seria mais leve no sentido de... É difícil para todo mundo erra, todo mundo não tá bem, tem dia que não tá legal, tem dia que não vai, tem dia que não é dia, tem dia que é noite, faz parte... E né? tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque senão eu espero de você uma coisa que você não é perfeito. Ninguém é. Eu vou esperar que você chegue aqui e me dê um tratamento de repente, ou me dê uma fórmula de emagrecimento maravilhosa. Só que se eu não estou bem comigo, a sua verdade. fórmula nunca vai chegar em mim. Que legal. É isso Esse aí. é o ponto. Porque assim, todo mundo tem o método perfeito, a fórmula perfeita, o jeito perfeito, né? Não tem o frango perfeito. No MasterChef teve um cara que chegou e falou que ia fazer o frango perfeito. Cara, todo mundo pode fazer o perfeito para si. Sim. O grande ponto aqui, e aí eu vou além, tá? Não existe perfeito. Essa palavra deveria às vezes ser abolida do dicionário e de certa forma não existe nada perfeito. Existe faça o melhor para você todos os dias enquanto você puder fazer. Porque vai chegar um determinado momento que você possivelmente não possa fazer. Você vai depender do outro. Vai chegar um determinado momento que você não consiga executar aquilo da melhor maneira. Porque assim, se você não pensar no seu envelhecimento hoje, você não chega lá na frente tendo autonomia, tendo condição, tendo mental, tendo qualquer que seja a questão. Se você não se preocupa com a atividade física, com a sua musculatura, com a sua alimentação hoje... Você não vai chegar e vai levantar um copo na frente. Eu adoro essas profissionais da área da saúde que viram o quanto é difícil, o quanto é ruim. E eu falo, eu acho que todo mundo deveria viver um pouco, sabe, no hospital pra você ver. Porque a única coisa que você vê ali é arrependimento. É. Porque se você desse a opção para essa pessoa assim, ó, você voltar 20 anos na sua vida, se você treinasse, comesse melhor, você estaria melhor, você faria? Faria. Porque só resta isso. Mas eu vou voltar na sua palavra que eu te cortei, que a gente não falou da resiliência. Aí eu volto aí, tá? Faria. Todo mundo faria. Sim. Na suposição. Porque no dia a dia não faz. A execução é a grande questão. execução é muito diferente. Você precisa ter uma força excomunal. Trazer essa força de dentro de você. E você vai precisar priorizar o seu tempo de sono. Você vai priorizar a sua atividade física. Então, assim... mas eu preciso acordar às 5 para fazer 1 hora de atividade física dentro do meu dia a dia. Não, vou dormir. E aí você não vai ter a sua priorização, a própria resiliência de você saber que você está pensando lá na frente. Né? Tipo, de entender que você está pensando lá na frente. As escolhas, por exemplo, final de semana eu fui jantar num restaurante. Todo mundo pediu XYZ de... Eu pedi uma salada. Cara, já era depois das 9, já estava tarde, eu não estava com tanta fome. Eu não tinha essa necessidade de comer algo muito... Cara, é uma salada. Você sabe que alguns pacientes... Eu vejo uma rotina tão cansada dessas pessoas que esses pacientes, às vezes eu falo, ó, vai dormir, vai descansar, que é melhor. Mas é diferente. Porque assim, se você acorda às 5 para treinar e você está exausto, ou se você acorda, porque assim, você pode acordar, vamos lá, vou dormir 1 hora a mais. Se você dormir 1 hora a mais e organizar o seu dia, comendo bem, produzindo, se cuidando, você vai ter mais resultado no emagrecimento do que às vezes você acordar às 5, treinar e errar tudo no resto do dia, porque você está cansado. Né? E a gente cansado come muito mais. Tudo a gente sem dormir, a gente come muito mais. E a gente tem tendência de, quando não dorme, a comer muito mais açúcar. Porque parece que o açúcar ele faz assim, ó, puf, cortei. Nossa, tô boa. Caloria, aí, né? Gordura, a gente 30, 40 minutos depois você já tá assim. Aí você vai lá e come mais um pouquinho. Aí você come mais um pouquinho. Você não consegue perceber que esse mecanismo vai criando em você uma série de coisas e consequências. Quando chega no final do dia, você tá super inchado, porque você não bebeu o líquido na quantidade necessária. Você não se olhou, você comeu açúcar, comeu gordura, comeu fora. E aí a consequência, você tá ainda mais cansado, com mais necessidade de sono e não conseguir voltar ao normal. Ô Ju, você foi muito longe, eu gostei muito, assim, achei muito legal, que eu esperava uma coisa da nossa conversa, mas a sua conversa foi bem longe, é legal, e é exatamente isso, né? A gente precisa aprender a viver, só que a gente precisa entender que viver demais, viver prazer demais, a conta não fecha, né? Eu tava contando até do final de semana, saí, comi, hotel... Gente, segunda-feira eu tô cansado, a gente não pode começar segunda-feira cansado.
né? Se a gente está começando a segunda-feira cansado, a gente está errando muito no final de semana. Porque é a hora que a gente tinha para organizar a nossa rotina, organizar a alimentação, descansar, dormir, equilibrar, para você já começar bem. Segunda parece que é sexta, né? A gente já foi atropelar. Posso descansar mais um pouquinho hoje? Eu falei, hoje eu abri o olho, eu falei, Bruno, tá errado, não tá legal. Então tudo bem, vamos produzir, vamos continuar. Uma vez ou outra, tudo bem. Isso, mas a gente não pode normalizar o cansaço. A gente não pode normalizar o excesso. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente está muito acostumado com muitos excessos. Excesso de internet, excesso de comida, excesso de necessidade de prazer, Sim. Excesso de sims. A gente não está acostumado com os nãos que a vida traz. Então, a consequência é, tomei não, como? Fiquei desesperado por alguma coisa que não deu certo, mergulho num ato depressivo e tá tudo bem. Tipo, fico lá. Não consigo escutar o que a vida tem para mim, até para que eu possa crescer, amadurecer e tudo mais. A gente está muito acostumado com os excessos. Sim. Inclusive com pessoas que tiveram umas criações, né? Tipo, de pais que sempre falaram sim e que a vida fala não hoje. E o excesso vai no além. Vai na bebida, vai na droga, vai em outras condições, né? Você desconta ali outras questões. E aí a gente precisa voltar para uma vida de equilíbrio. E quando hoje você fala de organizar a sua vida, você está falando de ajudar a vida dos seus filhos, de quem está vindo. Porque hoje essa geração que vem agora, ela não tem tédio mais não pode ter tédio. 5 minutos, mas não tem nada para fazer. Mas eu não tive nada para fazer a minha vida inteira. Eu tinha tédio, distrair, imaginação. Hoje não tem mais. Eu fico assustada. Eu fico assustada porque, assim, as crianças, os adolescentes que eu convivo, às vezes... Vamos. Eu falo, pera, calma, já vai. Tem tempo, espera, né? Tipo, você não nasceu de 8 meses, você não nasceu de 7 meses. Pega leve aí. E aí a gente pega aquele monte de coisa, né? Os pais com uma rotina errada, relação errada com a comida, relação errada com o trabalho, relação errada com o descanso, e os filhos vão... E eu vou além. Relação errada com a sua própria autoestima e seu auto-amor. E aí a consequência é uma família descompensada 100% do tempo. Porque se tem uma pessoa que tem uma relação ruim consigo, a consequência é que todos tenham. Porque você não consegue ensinar para o outro o que é se amar, você não consegue ensinar para o outro o que é o amar a sua própria vida, você não consegue ensinar para o outro... sobre amor. Eu já peguei cada coisa em consultório. Eu falo que o mais bonito da medicina é você conversar com as pessoas, né? Então, assim, eu já vi família totalmente desestruturada que não fazia compra, todas as refeições isso quando iFood e padaria. E isso com 2 filhas. Eu falei, mas vocês não compram nada, geladeira não tem água, tem água, uma manteiga. Com 2 filhos. Eu já vi casal obeso que cozinhava pro cachorro, mas não cozinhava para eles. Você acredita? Comida orgânica pro cachorro, cozinhava e para eles não. Eu acredito. Então, assim, pra você ver até onde vai o amor próprio. Ou até onde não vai. Não vai, esse é o problema. E hoje, por exemplo, eu converso com muita gente no direct, eu converso com muita gente sobre esses assuntos. E é engraçado que todos os dias eu trago uma mensagem. Todos os dias. A mensagem não tem a ver comigo, mas muitas vezes tem a ver com as pessoas. Eu vi que tem muita mensagem no seu perfil. Eu gostei das mensagens. E aí o que acontece? Eu falo um pouco sobre religião, falo um pouco sobre o outro, falo um pouco sobre autoestima. E às vezes eu recebo uns feedbacks assim das pessoas se colocando em posições de destruição. A palavra é essa. Eu me destruo pelo outro, eu me destruo pela forma como o outro me trata, eu me destruo pelas condições nas quais eu me coloco. E elas esquecem que elas podem ser e fazer qualquer coisa por si, em primeiro lugar. Precisa, né? É o avião. Eu conto isso toda vez, gente, a máscarazinha na gente, pra gente pôr nos outros. Se a gente não colocar na gente, não adianta você querer salvar o mundo. Não adianta. Ninguém salva o mundo. Nem dentro de casa, se você não estiver bem, você não vai salvar. Mas eu vi que você tem várias frases, eu gostei, dei uma passadinha. Você sabe que é difícil as pessoas escutarem isso, né? Lerem isso, preparadas para isso. É igual um livro, né? Você lê um livro, não entende nada, você lê de novo, não entende nada, você lê uma terceira vez e fala, nossa, que livro maravilhoso. Eu vou além. Você tá pronto. Eu falo isso muito sobre mim, assim. Eu sempre enxerguei a vida dessa maneira positiva, eu sempre tive essa perspectiva de que tudo que acontece comigo é para aprender algo. Eu sempre tive muito isso. Legal. A diferença é que às vezes eu não estava preparada para as coisas que eu precisava aprender naquele momento. E aí você repete. Quando você repete, se você já estiver preparada, você vai aprender.
E aí, quando você aprende, você fala assim, nossa, mas eu vivi isso lá atrás. Caraca, eu não prestei atenção. Se você estiver ligado no que está acontecendo no movimento, você começa a olhar e falar, nossa, tô repetindo a mesma coisa. Então, era para eu ter aprendido lá atrás, eu não aprendi. Olha quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu passei, que eu não precisava, teoricamente, ter passado se eu tivesse com os olhos abertos e preparado para aquele movimento. E a vida, ela te entrega. Eu tenho um post que, inclusive, viralizou, que fala que nada é por acaso e as pessoas não são por acaso na nossa vida. Ou pra gente aprender, ou pra gente minimamente trazer essa pessoa pra nossa vida. E é sobre isso. Eu tenho tatuado em mim que nada é por acaso, tudo tem um porquê. Porque, pra mim, 100% das coisas que acontecem conosco tem um motivo pra acontecer. Seja pra mim, seja pro outro, ou seja para as pessoas que estão ao meu redor. E aí, muitas das vezes eu sou questionada quando eu falo sobre isso. Mas espera aí, se é para o outro, por que eu tô passando? O que eu tenho a ver com isso? A gente não nasceu sozinho, a gente não vive sozinho e a gente não vai morrer sozinho. Independente do que for, eu precisei de um espermatozoide e de um óvulo, de 2 pessoas. Eu precisei ficar dentro da barriga da minha mãe ali, independente de como seja, de quem seja a sua mãe, por 9 meses. Você precisou ser suprido de alimentos, de cuidados, de nutrientes, de uma série de coisas. Quando você nasceu pela mão de um médico ou pela mão de alguém, você foi cuidado por alguém e você é cuidado até um determinado ponto da sua vida, aonde você pode sair para viver. Porém, quando você sai para viver, para você ganhar o seu dinheiro, você precisa de outra pessoa para minimamente te pagar, independente do que você faça. Você vai precisar tirar seu dinheiro de algum lugar, que vai vir de outra pessoa. Você vai ter relações que você vai precisar de outras pessoas. Você não consegue viver absolutamente em nada sozinho. E você vai morrer na mão de alguém. E isso me faz lembrar uma coisa que eu sempre falo, né? As escolhas erradas, na maioria das vezes, são egoístas. Na maioria não, na 99,9%. Porque quando você chega e fala assim, não vou cozinhar para aqui, vou pedir um lanche. É um prazer próprio, imediato. Você não está preocupado com ninguém, você não está preocupado com o futuro do seu filho, com o seu relacionamento, com o peso, com a sua família. Não preocupa com nada. E a vida, eu aprendi muito isso, Ju. Quanto mais eu entreguei para as pessoas, mais a vida me retribuiu. Mas para mim isso é um tema e um lema meu, assim. Eu sempre me doei demais. 100% das coisas que eu fiz. Muito. Nos relacionamentos, na minha família, no meu dia a dia. Óbvio que eu precisei curar as feridas do passado para que eu hoje me doasse e entendesse que parte da minha doação eu nunca mais vou recebê-las em troca. Dessas pessoas não, mas eu vou receber de outras. Então, é independente. Eu mando, é independente de onde eu vou receber. Eu sempre vou receber. É por isso que você está bem. Quando você está bem com você, você consegue distinguir isso. Muitas pessoas se escondem em cuidar dos outros. Isso tem muito, né? Assim, abraça tudo, né? Abraça tudo, mas na verdade ela está fugindo da autoanálise, né? Então ela abraça tudo e ali ela joga ali, mas eu estou cuidando de todo mundo. Mas quando você está bem com você e cuida do outro porque você está bem com você, aí o desfecho é diferente. E muita gente se esconde numa condição de tipo, eu dei pra você, eu cuidei de você, e cadê o seu amor por mim, assim? Quando é que você vai me devolver este amor que eu te dei com tanto carinho, tudo que eu fiz pra você? Isso é uma troca que não existe, tá? Não existe. Essa troca é uma troca inexistente. Eu te dou pra você me dar. Não. Se filho, você deu... Amor de mãe e de filho é totalmente diferente. Não, se você deu porque você quis. Se você fez, você fez porque você quis. Eu tenho histórias da minha vida que eu entreguei muito. E assim, é muito em níveis... muito. E assim, eu falo e eu conto isso hoje com o coração cheio. Porque eu precisei dessas histórias para que eu entendesse que eu precisava me amar. Isso aí. E só porque eu vivi essas histórias e eu entendi que eu não me amava, que eu cheguei no ponto que eu cheguei hoje. Então, assim, cara, eu doei muito, eu fiz muito, eu mudei, eu perdi praticamente tudo de mim. E aí a palavra é exatamente essa. Eu perdi tudo de mim por outras relações e por outras pessoas para que eu pudesse me encontrar. Então, eu tenho uma fase aí de autoconhecimento de mim comigo mesma, de, tipo, mergulhar profundamente dentro de mim e olhar e falar, cara, por que eu fiz isso? Nossa, mas eu nunca trouxe o peso de, tipo, nossa,
vou carregar esse arrependimento. Não, se eu sou a Juliana que eu sou hoje, é porque eu vivi todas essas questões. E se eu posso dividir com as pessoas todo o meu aprendizado, é porque eu tive a capacidade de entender que foi um aprendizado. E as pessoas acham que não. Nossa, eu tô no meio de não sei o quê, que péssimo. Eu falo, gente, não tem nada de péssimo. Pega isso e aprende. O meio cheio e meio vazio, né? Se a gente olhar sempre meio cheio... eu sempre olho meio cheio. Eu nunca olho meio vazio. Mas você sabe que a sua fala remete isso, né? Eu sempre olho meio cheio. Que já viveu bastante, uma pessoa que aprendeu com a vida. É muito legal. A maioria das coisas que você falou, eu me identifiquei muito, porque eu não sei se a gente veio de uma vida onde a gente viu muito problema, muito desconforto, muita doença. Não sei de onde vem. Vou além. Acho que é nosso. Pode ser. Eu acho que tem muita gente que vê muito desconforto, muita doença e continua piora, vivendo no meio vazio. Na verdade, piora. Tem e uns aí que olha piora. isso como fonte de renda apenas, única e exclusivamente dinheiro. Ponto. Eu acho que a gente foi privilegiado por espiritualmente estar apto e aberto a querer aprender e a melhorar e entender que a vida é muito além de receber apenas, sabe? É aprender. É muito mais dar. É muito mais dividir. Dar. A vida eu falo sobre dividir. A gente divide. Eu divido quem eu sou, você divide quem você é. Você recebe o dobro, mas é porque você divide. Quando a gente quer só receber, a consequência é só subtrair. É o que a gente faz aqui, né? Por exemplo, o tempo que a gente está aqui, alguém vai assistir isso, vai falar, nossa, que legal, que esse papo mudou a minha vida. Ou às vezes eu pego aqui, eu faço minhas lives, faço minhas coisas, às vezes você está cansado, você fala assim, nossa, vontade é zero. Mas não é por mim, não é para mim. Nem é. É pro outro. Então, quando você chega e alguém vai lá e comenta e fala assim, nossa, eu precisava ouvir isso. Pum, valeu. Já valeu o tempo, já valeu o esforço, já valeu tudo. A mesma coisa é aqui. Eu acho que quanto mais a gente faz sem pedir nada em troca... Sem esperar. E eu acho que um problema muito sério que nós temos hoje é a expectativa. Né? Eu falo muito sobre isso. Você espera do outro... Você espera da sua família, você espera do seu trabalho. E aí você espera reconhecimento, você espera dinheiro em troca, você espera tudo. Mas, calma, quem é o outro? Será que você tem que esperar alguma coisa do outro? Será que ele tem capacidade, condição de te dar o que você espera? Será que essa pessoa consegue ser ou estar exatamente como você gostaria dentro dessa relação? Seja financeira, seja profissional, seja relacionamento, nem sempre o outro tá ali. E o quanto você espera de você. Mas o de você pode esperar. Sim, mas o esperar de você tem autonomia nisso. Do outro, não. Então, às vezes, você espera que o seu marido te dê amor, mas você pode controlar o amor que você dá pra ele. Né? Detalhe, você inclusive pode contar pro seu marido que você tá querendo ser mais amado. Só que não, você fica aqui sentado assim, ó. Será que ele vai me dar um presente? Será que ele vai falar eu te amo? Nossa, mas ele não fez. Nossa, mas ele nem viu que eu cortei o cabelo. Cara, vai lá e fala. Olha, foi pra você. Ó, né? Entrega. Se entrega. Isso é muito legal. Entrega o que você tá sentindo. De repente você tá lá chateada de TPM. Você não tá bem. Olha, eu não tô bem hoje. Eu só queria um carinho. Custa nada falar. Ju, eu ia te perguntar por que você colocou uma mulher multitarefas, agora eu já entendi. Porque também tem lado coach, tem lado psicólogo, é tipo tem eu, assim. Muita coisa. É, tipo eu sou tudo meio, acho que sei lá, além de médico eu vou passando. Eu acho muito que bom. A vida ela foi me levando. Então, assim, por que multitarefas? Eu faço cabelo, eu faço maquiagem, eu pinto, eu desenho, eu faço edição de vídeo, eu faço as resenhas, eu aquilo. Eu fui fazendo muita coisa ao longo da minha vida. Eu vendi roupa, eu fui enfermeira, eu fui administradora, eu sou chefe de cozinha, eu trabalho com TV, eu sou comunicadora. Então, assim, não dá pra falar que eu sou uma coisa só hoje. Eu gostei muito, viu, de te conhecer, gostei muito do papo, de verdade, achei muito legal, achei um papo muito evoluído espiritualmente, tem muita gente que não vai entender, mas se não entender pode ouvir de novo. Se não entender, manda mensagem que a gente conversa. Se não entender, começa de novo, tenta de novo, a vida é isso mesmo, né? Não, a gente se não entender, manda mensagem perguntando, não entendi por que disso, não entendi por que daquilo, tanto para os dois aqui. Sim. Eu acho que é sobre isso. Às vezes é um papo muito mais evoluído que talvez te desperte para olhar para você de uma outra maneira. É isso aí. E a gente tem que buscar a nossa melhor versão, a gente tem esse direito, essa obrigação, esse dever, porque é uma passagem, né?
E a gente tem que estar... Tem um vídeo meu do Masterchef que eu falo que você mudar aos 19 ou você mudar aos 35 é a mesma coisa. A diferença é que com 35 eu tenho consciência de que eu quero mudar. Aos 19 eu só mudei. Então, legal. É isso. A gente tem a consciência e a gente tem o poder de fazer o que é melhor para nós todos os dias. Quando você escolhe o pior para você, você escolheu. É uma escolha. Porque se você tiver num movimento muito ruim aí da sua vida hoje, seja de saúde, seja espiritual, seja de vida, de relacionamento, você pode escolher sair disso. Sim. De alguma forma. Ou melhorando essa condição como um todo, ou até saindo mesmo. E aprendendo que você tem possibilidades. Mas para sair você tem que querer. E você tem que querer enfrentar e as coisas que estão na sua frente. Que lindo, lindo. Eu gostei muito, tá? Juliana _Nicole _. Nicole com I no final Nicole e um L só, por favor. Isso. E Ju, você hoje tá no Instagram, foca no Instagram? Foco no Instagram. Meu contato tá no Instagram. Se alguém quiser, tô super à disposição. Faz um pouco de tudo? Eu faço bastante palestra, né? De resiliência, Gostei das palestras. Né? Vamos falar, porque assim, é bastante, assim, eu gosto de falar, de trazer. Eu faço toda a parte de gastronomia, evento, catering, jantar, essas coisas. Tanto da parte de comunicação, de apresentação, de trazer, e toda a parte de merchan, de publicidade, todas as outras coisas. Muito bom. Gente, vale a pena conhecer, seguir, tá? E aprender um pouquinho, que tem história aí, tem bagagem. Tem, dá pra falar mais o resto do dia aqui e não acaba o assunto. Tem bagagem, juro que eu fiquei surpreendido aí pela profundidade, por onde a gente foi, achei muito legal. É muito do que eu acredito, do que eu compartilho. Parabéns aí pela evolução de vida. Desejo muito sucesso. Pra nós. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Gente, sigam lá, Juliana _Nicole LI _. Obrigado, Obrigada, querida. viu?